Quando eu tinha 19 anos, minha irmã me disse que eu era uma vergonha para a família. Ela disse isso suavemente, mas caiu como uma lâmina. Uma semana depois, meu pai trocou as fechaduras. Minha mãe deixou uma sacola com minhas roupas na varanda. Sem adeus, sem explicação, apenas silêncio. Eles disseram que eu era imprudente, emocionalmente imprópria. Mas a verdade é que eu simplesmente não conseguia ficar quieta sobre o que eles fizeram. Por 15 anos eu desapareci. Mudei meu nome, cortei meu cabelo, apaguei todos os traços de quem eu era. Não porque eu estava envergonhada, mas porque sabia que eles nunca me deixariam levantar se soubessem o que eu havia me tornado. Então, uma tarde, eu entrei em um tribunal onde minha irmã estava sendo julgada. Não falei, não precisava. A juíza fez uma pausa, olhou para trás e perguntou: "Espere, aquela é Kalina Vasquez, a governadora?" Todas as cabeças que se viraram ao redor da minha irmã ficaram boquiabertas. E naquele momento suspenso, todos os anos que passei enterrada, sob o silêncio deles, se abriram em outra coisa. Eles costumavam dizer que eu era um fracasso. Mas agora, a única coisa mais alta que o silêncio deles era o som do mundo finalmente me vendo. Estou prestes a compartilhar algo próximo ao meu coração. Mas antes de fazer isso, você pode dizer oi nos comentários? Ou me dizer de onde você é. Adoro saber o quão longe minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinha nisso. E se minha voz ressoa com você, mesmo que um pouco, não se esqueça de clicar em inscrever-se, para que não perca o próximo capítulo. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. O ar em Nova Estrela, ESP, estava denso de calor. E dentro da casa, estava denso de expectativa. A família se reuniu ao redor da mesa de jantar, madeira polida refletindo o brilho, suave do lustre acima. Era um jantar de domingo, uma tradição que Martim Vasquez mantinha com precisão militar. À cabeceira da mesa estava sentado o próprio Martim, chefe de polícia aposentado, patriarca e comandante de todas as coisas honradas. Ele ergueu um copo para Isadora, sua primogênita, enquanto a imagem dela passava pela tela da TV, sem som, atrás deles. "Essa é minha garota", disse ele orgulhoso. Promotora da região da Barra dos Cedros, e agora apresentada na CNN. Uma verdadeira Vasquez. Kalina estava sentada na outra extremidade, com o garfo equilibrado sobre o prato e os olhos abaixados. Ninguém olhou para ela. Ninguém perguntou como foi sua formatura. Ela havia subido ao palco na semana passada com um diploma em humanidades. Não em direito, não em medicina. Ela nem sequer havia contado a data. Sabia que eles não iriam. Ela sempre foi a estranha. Cadernos de desenho, em vez de blocos de anotações. Lia filosofia, pintava parques ao amanhecer. Sentava-se calmamente durante as refeições em família, como um eco distante de alguém que costumava importar. Kalina tinha 23 anos, brilhante de maneiras que eles não entendiam e nunca tentaram entender. Então veio a tempestade. Começou com um ping no celular, uma mensagem de texto de um amigo. Depois outra. Então, uma mensagem de voz que ela nem queria ouvir. Quando abriu o laptop, estava em toda parte. Um vídeo privado, tirado durante as férias de primavera, agora era público. O rosto dela, o corpo dela, a voz dela. Tudo roubado, carregado, compartilhado. E o que havia por trás disso? O ex-namorado, amargo e vingativo, depois que ela terminou. Coisas que ela nem sabia que ele ainda tinha. Kalina nem teve tempo de chorar antes que o mundo dela desabasse. Isadora descobriu primeiro. Kalina só soube depois que ela havia enviado o vídeo diretamente para Martim, com uma única linha. "Você precisa agir antes que isso piore. Não para proteger Kalina, mas para proteger a imagem da família." O jantar de família naquela noite nunca aconteceu. Martim invadiu o quarto de Kalina, com a fúria ondulando dele como fumaça. "Você acha que nós te criamos para isso? Para o mundo te ver como uma condenada?" Ele não terminou, não precisava. "Eu não postei." Kalina engasgou.
Eu fui a única violada. Você violou o nome Vasques. Ele estalou, jogando o diploma universitário dela na cama como uma conta que se recusava a pagar. Quer viver como lixo? Então faça isso. Sem meu nome, sem meu teto, sem meu dinheiro. Sua mãe, Lorena, estava na porta, o rosário enrolado firmemente nos dedos. Ela não disse nada. Nem sequer encontrou o olhar de Kalina. Kalina se virou para Isadora, talvez esperando por algo, qualquer coisa. Mas sua irmã apenas ficou parada. Mãos cruzadas, olhar frio. Nem sequer piscou. Kalina arrumou em silêncio algumas roupas. Seus cadernos de desenho, seus diários, a mochila vermelha que carregava desde o primeiro ano. A luz do sol filtrava pelas persianas, cortando o quarto em sombras. Quando entrou na sala de estar, Martim estava esperando. Colocou o cartão do banco sobre a mesa. Não ligue, não escreva. Sua mãe espiou por trás da cortina quando Kalina saiu para o crepúsculo sufocante. Não acenou. Não falou. Apenas observou. Na primeira semana, Kalina dormiu no carro de Tonzi de uma amiga. Depois, a gentileza acabou. No 7º dia, ela estava em um Via Sul Premium, indo rumo ao norte. Talvez Monte Belo, ou algum lugar mais tranquilo. Algum lugar onde ninguém se importasse com quem ela costumava ser. Na segunda noite daquela jornada, sob um viaduto nos arredores de Santa Aurora, Kalina fez algo pequeno e definitivo. Ela tirou um velho caderno de couro, um que continha aniversários, da família, receitas caseiras, bilhetes que sua mãe costumava deixar em sua lancheira. Rasgou cada página lentamente e as alimentou com uma pequena chama, até que não restasse nada além de cinzas. A noite ainda era, as chamas, suaves e famintas. Kalina olhou fixamente para o brilho. Então, se virou para o espelho retrovisor do ônibus parado atrás dela. Viu seu reflexo, cansado, traído, queimando, e sussurrou: Não tenho mais nada a perder, então vou começar com o que sobrou de mim. Monte Belo estava cinza naquele inverno, e o frio tinha um jeito de rastejar através das roupas, da pele e de qualquer esperança que Kalina ainda tivesse. Ela morava em um apartamento compartilhado, um daqueles prédios decadentes, com tinta descascando, pias manchadas de ferrugem e paredes finas que tossiam qualquer som até os ossos. O aluguel era barato, o aquecimento não confiável. Seu quarto mal era largo o suficiente para um colchão, uma mesa dobrável e um espelho rachado. Mas era dela. Kalina trabalhava constantemente. De manhã, servia panquecas em um restaurante na Avenida Miramar, memorizando pedidos e nomes que esquecia no momento em que saía. À tarde, limpava uma clínica médica local, esfregando pisos ainda pegajosos com tosses de infância e esperanças envelhecidas. As noites eram passadas curvadas sobre um teclado de segunda mão, inserindo dados para uma empresa de logística, que não sabia seu sobrenome. À noite, quando o barulho diminuía e o silêncio pressionava suas costelas, ela não escrevia palavras completas, apenas fragmentos, em um código que inventou quando criança. Um diário que só ela conseguia entender. Era sua forma de sangrar sem deixar manchas. Cada página que preenchia era um sussurro que ela não era corajosa o suficiente para dizer em voz alta. Ela pintava muito raramente. A tinta era cara. Mas uma noite, depois de uma particularmente brutal, durante o turno, ela usou uma escova de dentes velha mergulhada em acrílicos de loja para criar uma peça que parecia um corpo desabando em sua própria sombra. Ela a pendurou no canto mais distante da sala, atrás da cortina. Ninguém nunca perguntou sobre aquilo. Parecia certo. Então veio a tesoura. Uma manhã, sem aviso, ela cortou o cabelo no espelho do banheiro. Os fios caíam na pia como pétalas mortas. Não foi dramático. Não foi um colapso. Foi uma decisão. Uma queda. Ela registrou um novo nome no quadro de empregos local. C. V. Rocha. Apenas o suficiente para se esconder em plena vista. O suficiente para se tornar alguém novo. Uma noite, durante um plantão na clínica,
Kalina ouviu gritos em espanhol. Entrou, no corredor, e viu uma mulher pequena e apavorada segurando uma criança, enquanto um policial corpulento pairava sobre ela com uma pilha de papéis. Assina. O policial latiu. Já está processado. Apenas assine. A mulher não entendeu. Ou talvez tivesse entendido, mas o pânico a paralisou. Kalina entrou com o coração batendo forte. Ela não vai assinar isso, disse com a voz afiada. Quem diabos é você? Ela não vai assinar, repetiu Kalina. Pegou o formulário. Seu software está desatualizado. Esses papéis são inválidos. Era mentira, mas funcionou. O policial hesitou, resmungou e saiu. A mulher chorou baixinho na jaqueta da filha. Mais tarde naquela semana, Kalina foi chamada num pequeno escritório. Ela meio que esperava ser demitida. Em vez disso, se viu sentada à frente de um homem chamado Dário Lucena, diretor da Horizontes Livres, uma organização sem fins lucrativos que ajuda imigrantes indocumentados. Você sabe que a maioria das pessoas não faz o que você fez, ele disse. Eu sei, respondeu Kalina. A maioria das pessoas ainda tem algo a perder. Ele sorriu. Venha trabalhar conosco, não como faxineira. Kalina começou de baixo novamente. Buscava café, traduzia documentos, fazia recados. Mas observava, aprendia. Começou a redigir propostas. Depois a escrever planos de extensão comunitária. Eventualmente, coordenava subsídios e orçamentos equilibrados. Fez cursos de política online à noite, estudou direito imigratório nos fins de semana, participou de reuniões do conselho municipal só para entender a linguagem do poder. Ela nunca mais usou a palavra lar, ao menos não em voz alta. Mas um dia, depois de garantir moradia de emergência para uma família de 4 pessoas que fugira da violência de cartel, um jovem estagiário lhe perguntou: por que você faz isso? Kalina fez uma pausa. Não precisava pensar. Porque não tenho uma família para voltar, disse. Então estou construindo um lugar ao qual eu possa pertencer. E de alguma forma, nos espaços entre fazer o bem e permanecer invisível, Kalina começou a lembrar como era respirar novamente. 3 anos depois da noite em que arrancou uma ordem de deportação das mãos de uma mãe assustada, Kalina estava numa câmara com painéis de madeira da prefeitura, falando com uma voz tão calma que ecoava como trovão. Tornara-se uma presença familiar no mundo da defesa dos imigrantes de Monte Belo, MG. Afiada, implacável, assumidamente baseada em princípios. Sua reputação não era grandiosa, mas era sólida. As pessoas ouviam quando ela falava, até mesmo aquelas que discordavam. Agora, ela não era mais só a garota que limpava o chão da sala de exames. Kalina ganhou um lugar no Conselho Consultivo de Política de Imigração Local. Não era glamouroso. Não havia comitiva. Mas era poder real. O tipo que molda a legislação antes que alguém perceba que virou lei. A reunião naquele dia estava tensa. Um vereador conservador. Gravata engomada, maxilar permanentemente. Cerrado. Defendia uma maior cooperação nos abrigos de Monte Belo. Kalina, sentada ao final do painel, esperou ele terminar. Então se inclinou para a frente e disse com a voz firme: se a lei se recusa a crescer com a justiça, então a justiça deixa de ser legal e passa a ser apenas ornamental. A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas aplaudiram. O vereador não respondeu. Depois, um jornalista da revista Nova Serra se aproximou dela no corredor. Jovem, ansioso, olhos afiados. Adoraríamos fazer um artigo sobre você, disse ele. Líder local, defensora dos imigrantes, o rosto da mudança. Esse tipo de coisa, Kalina piscou. Algo em seu estômago revirou. Só se você não usar meu nome completo, respondeu. Ele pareceu confuso. Sem foto. E pode me chamar de CV Rocha. Ele hesitou. Depois assentiu. Ok. Por que o segredo? Kalina sorriu educadamente, mas os olhos não acompanharam. Já fui vista pelos motivos errados. Naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento,
Não mais o lugar em ruínas onde havia pousado pela primeira vez, mas ainda modesto, ela acendeu uma vela. Fazia isso todas as noites, sempre em frente à mesma fotografia. Era um antigo retrato de família, exceto que ela havia raspado seu próprio rosto com uma moeda. O que restava era um borrão fantasmagórico, onde seu sorriso costumava estar. Ela sussurrou as mesmas palavras de sempre, antes de apagar a chama. Seja lembrado pelo que você faz, não pelo que te chamavam. Algumas noites ela se perguntava se sua mãe ainda guardava fotos dela ou se seu pai contava a alguém que ela estava viva. Ela não os pesquisava no Google, não verificava redes sociais. A distância era intencional e necessária. A cura nem sempre era um movimento para frente. Às vezes era construir muros altos o suficiente para crescer selvagem dentro deles. Uma colega na Horizontes Livres, uma mulher negra mais velha chamada Neuza Brandão, que trabalhou por 2 décadas no governo da cidade, uma vez perguntou a ela: "Você já pensou em deixar as pessoas saberem quem você realmente é?" Kalina deu de ombros. "Elas sabem quem eu sou. Quero dizer, seu passado." Ela balançou a cabeça gentilmente. "Eu não estou me escondendo. Só não estou pronta para ser vista por quem costumava olhar através de mim." A verdade era que ela temia mais do que ser encontrada. Temia ser reconhecida e mal interpretada, tornar-se a história, em vez da voz. Mas o progresso tem uma maneira própria de perseguir quem tenta se mover em silêncio. Algumas semanas depois, Kalina estava atrás de um modesto pódio num evento em um parque público. A multidão não era grande, talvez 70 pessoas, mas estavam ouvindo quando ela anunciou sua intenção de concorrer à Câmara dos Representantes do Estado de Minas Gerais, como candidata independente. Sua voz não tremeu. "Não estou aqui para representar um partido", disse. "Estou aqui para representar as pessoas que nunca são convidadas para a mesa, mas que a carregam nas costas todos os dias." Ela não mencionou sua infância. Não contou que costumava dormir no carro. Não exibiu fotos brilhantes de família. Seus materiais de campanha eram simples, focados em políticas. Nenhuma foto sorridente. Apenas um slogan: "Deixe o trabalho falar primeiro." E com isso, Kalina entrou em um tipo diferente de luta, não apenas pelos outros, mas por si mesma, pelo direito de reconstruir sem pedir permissão, sem se desculpar, sem ser vista, a menos que quisesse. Começou como uma manchete que Kalina não esperava ver. "Promotora distrital está sendo investigada por adulteração de evidências." O nome abaixo era muito familiar: Isadora Vasques. Kalina não dizia esse nome em voz alta havia anos. Não o deixava viver em sua boca, mas lá estava ele, impresso em negrito. Inevitável. A história foi divulgada em um fim de semana. Um denunciante acusou Isadora de manipular evidências, em um julgamento de imigração envolvendo uma mãe que enfrentava deportação. Estava sendo chamado de traição à justiça por ativistas e de caça às bruxas pelos aliados legais de Isadora. As apostas eram altas: desqualificação, acusação criminal e, possivelmente, pena de prisão para Kalina. Era como ouvir uma explosão distante, alta o suficiente para se sentir no peito, mas muito longe para se fazer algo a respeito. Sua equipe de imprensa reagiu rapidamente. "Recomendamos que você permaneça neutra", disse um conselheiro. "Você é uma governadora em exercício." "Isso pode ficar confuso", comentou outro. "A luta não é sua. Deixe acontecer." Mas Kalina não via dessa forma. Não porque quisesse defender Isadora. Deus, não. Mas porque havia muitos fantasmas naquele tribunal. E um deles tinha o nome dela. Ela reservou um voo para Nova Estrela, sem nenhum anúncio à imprensa, sem comitiva de segurança. Não contou a ninguém quando chegou ao tribunal. Usava calças pretas, um casaco sem definição e óculos escuros. Entrou por uma porta lateral e sentou-se na última fileira, onde as sombras viviam. A sala do tribunal estava fria, quase clínica. Advogados embaralhavam papéis, repórteres sussurravam em pequenos microfones. Isadora sentava-se à frente, impecável como sempre, postura reta, lábios pressionados naquela velha linha familiar. Kalina sabia muito bem que ela parecia intocável, controlada,
mas havia tensão em suas mãos. Então, a juíza Valéria Lima entrou. Kalina se lembrou de que Valéria havia falado em uma conferência nacional de governadores 2 anos antes. Uma mulher negra, imponente, com intelecto afiado e intolerância a bobagens. Sentou-se atrás do banco, examinando a sala como sempre fazia. Seus olhos pousaram em Kalina. Uma pausa. Uma segunda olhada. Espere. É aquela Kalina Vasques? A governadora? Silêncio. Todas as cabeças se viraram. Os jornalistas na frente. Câmeras. Ofegos. Repórteres sussurrando freneticamente ao telefone. Alguém levantou uma lente com flash. A cabeça de Isadora se virou em direção à galeria. Seus olhos se fixaram em Kalina. Olhos que antes reviravam com desdém, agora arregalados de descrença. Lorena Vasques sentou-se rigidamente ao lado da filha. Ficou branca como giz. Sua mão voou ao peito. Sussurrou algo. Talvez uma oração, talvez uma maldição. Martim Vasques se inclinou para a frente, semicerrando os olhos, como se tentasse decifrar se o fantasma de uma filha renegada havia retornado para assombrá-lo, em carne, osso e poder. Kalina não vacilou, não assentiu, não acenou. Apenas ficou sentada, com a coluna ereta, como se sua mera presença naquela sala já fosse uma declaração, o que de fato era. A juíza pigarreou, recompôs-se e os procedimentos foram retomados. Mas o ar nunca se acomodou completamente, depois disso. A cada poucos minutos alguém olhava para trás. A governadora estava na sala. E ela não estava ali para salvar ninguém. Fotógrafos clicavam sem vergonha. Um tentou se aproximar até que um oficial de justiça o fez recuar. Kalina os ignorou. Ela viera para testemunhar, não para interferir, não para confortar, nem mesmo para falar. Ficou até o adiamento. Então se levantou de seu assento e saiu pela porta lateral, do mesmo jeito que entrou. Ninguém a chamou. Ninguém a seguiu. Quando voltou para o hotel, seu telefone já estava agitado com chamadas perdidas, mensagens de texto e recados de veículos de imprensa dos quais ela não ouvia falar havia anos. Seu rosto estava nas notícias. Seu nome era tendência. Mas desta vez, não foi escândalo ou vergonha que a trouxe ali. Foi presença. Sentou-se perto da janela naquela noite, observando as luzes da cidade que um dia chamou de lar. Seu reflexo, no vidro, não parecia mais uma sombra, mas algo mais denso, algo visível. Kalina Vasques havia voltado. Não como filha, não como irmã, mas como um acerto de contas. Não levou nem 24 horas para o nome de Kalina dominar o ciclo de notícias. Seu retorno ao tribunal abriu um cofre que ninguém tocava há mais de uma década. Cada veículo de comunicação tinha sua própria versão. O passado secreto da governadora de Montebello, a irmã misteriosa da promotora indiciada, do escândalo ao Senado, a redenção de Kalina Vasques. A esquecida Vasques, Kalina, é a verdadeira estrela da família. E então, a verdadeira tempestade atingiu. Alguém desenterrou o clipe. O velho vídeo granulado, aquele que ela pensou ter desaparecido no esquecimento da internet, reapareceu, pixelado, mas inconfundível. Kalina, aos 23 anos. Um aluguel de férias de primavera. Um garoto com um celular e muito ego. E o mundo assistindo. As manchetes ficaram mais nítidas, mais duras. Um talk show até entrevistou seu ex-namorado, que sorriu timidamente e disse: "Éramos jovens. Ela sabia que eu tinha a filmagem. Não pensei que fosse tão longe." Kalina assistiu ao segmento sozinha. Em seu escritório, suas mãos estavam paradas, o rosto inexpressivo. Não vacilou. Não pediu controle de danos. Deixou ir ao ar. Deixou queimar. Estava cansada de fugir. Sua equipe se embaralhou. Devemos emitir uma nota? Podemos ameaçar ação legal? Devemos tirar do ar? Kalina disse não a tudo. Ela apenas sussurrou: "Deixem que olhem." Eu já sobrevivi sendo vista antes. Então, Martim Vasques ligou. Sua voz ainda afiada.
carregando o peso do comando, como se Kalina tivesse 16 anos novamente, sendo repreendida por usar batom. Você está usando nosso nome para se promover, disse ele friamente, arrastando nosso legado na lama em troca de atenção. Kalina recostou-se na cadeira. Seus dedos batiam levemente na borda da mesa. Eu carreguei esse nome por mais tempo do que você me carregou, respondeu firme. Eu não pedi para ser uma Vasquez. Continuei sendo uma para lembrar quem eu não quero me tornar. Clique. Ele desligou. Naquela noite, Lorena Vasquez foi levada às pressas ao hospital com um pico de pressão arterial. Kalina descobriu por uma ligação silenciosa de seu primo em Nova Estrela. Contra todos os seus instintos, ela reservou um voo noturno. Entrou no quarto do hospital sem aviso. Sua mãe parecia tão pequena. Não era mais a mulher severa que fazia o sinal da cruz antes de cada refeição e mandava Kalina sorrir mais, falar menos. Apenas um corpo cansado, em um vestido, mãos trêmulas sob um cobertor fino. Seus olhos se encontraram. Kalina, sussurrou Lorena. Sua voz era frágil, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Se ela levantou, Kalina não se moveu, não falou. Se o que dizem é verdade, Lorena disse lentamente. Então, eu passei anos sem te ver. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher, já idosa, mas Kalina não chorou. Sentou-se ao lado da mãe, pegou sua mão gentilmente e segurou-a em silêncio. Não como uma filha buscando perdão, não como alguém oferecendo-o, apenas como ela mesma. Ela não disse, eu te perdoo. Isso teria sido muito organizado, muito fácil. Kalina aprendeu que a cura às vezes vem sem permissão, sem uma declaração. Quando Lorena adormeceu, Kalina enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena tela. Deixou-a sobre a mesa de cabeceira. Era uma pintura que ela havia feito meses antes. Uma mulher parada no deserto. Sua silhueta se estendia longa e desproporcional atrás dela. O título era Testemunha. Kalina saiu sem deixar bilhete. De volta a Montebello, o frenesi da mídia não havia se acalmado. Jornalistas esperavam do lado de fora. Editorialistas de seu gabinete especulavam sobre seu passado. Equipes de filmagem acampavam perto de sua residência. Ela não deu entrevistas, nem postou em redes sociais, nem fez declarações selecionadas. Mas também não recuou. Na próxima reunião de gabinete agendada, ela entrou na sala com sua calma habitual. Sua equipe parecia tensa. A sala estava carregada de expectativa. Ela subiu ao pódio. Não vou reescrever o passado, disse ela, com a voz clara e inabalável. Mas decidirei como ele será usado daqui em diante. Então ela abriu a reunião. Ninguém ousou fazer perguntas. Ela tinha falado, e esse silêncio, conquistado, possuído e inegável, era mais alto do que qualquer manchete que pudessem imprimir. A acusação chegou a todos os canais de notícias como um escândalo de queima lenta. Finalmente, acendeu uma luz. Isadora Vasquez, antes a promotora de ouro do interior paulista, agora enfrentava acusações criminais por adulteração de evidências em um caso de imigração de alto perfil. Círculos jurídicos que antes a elogiavam cortaram laços silenciosamente, como ratos fugindo de um navio afundando. Sussurros se transformaram em declarações de ex-colegas. Citações de imprensa cuidadosamente formuladas chamavam as alegações de profundamente preocupantes. Uma traição à confiança pública. Seu nome, antes falado com orgulho, agora se agarrava à vergonha. Kalina assistiu a tudo de Montebello com cara de pedra. E então, o telefone tocou. O nome de sua mãe apareceu na tela. A voz de Lorena era fina, tremendo como o vento por entre folhas secas. E então ela disse, já chorando, por favor, volte para casa. Só mais uma vez. Venha jantar. Kalina não respondeu imediatamente. Mais tarde, naquela noite, outra mensagem chegou. Dessa vez, de Martim. Não foi uma ligação, nem mesmo uma mensagem de voz. Apenas um texto. Precisamos conversar. 15 anos. 15 anos de silêncio. Fingindo que ela não existia,
E, de repente, todos se lembraram do número dela. Contra todos os instintos, Kalina disse sim. Naquela sexta-feira, ela chegou à casa da família Vasquez em Rihia, pouco antes do pôr do sol. A varanda parecia menor do que ela se lembrava, como se tivesse encolhido com a idade. Por dentro, os móveis estavam polidos, o ar denso com cheiro de óleo de limão e tensão nervosa. Eles estavam todos lá. Lorena abriu a porta com um sorriso, trêmulo, o rímel já borrando nos cantos. Martim estava atrás dela, rígido numa camisa recém-passada. Isadora sentava-se na extremidade da mesa, cabeça baixa, dedos nervosamente girando um guardanapo. O assento reservado para Kalina era a mesma velha cadeira em que ela sentava quando era menina, mas havia sido estofada novamente. Couro novo, costurado firmemente. Um casaco brilhante sobre uma estrutura lascada. A refeição foi elaborada. Enchiladas, tortilhas frescas e vinho. Ninguém tocou. Lorena tentou preencher o silêncio com histórias do passado. Lembra quando você costumava desenhar nos guardanapos? Perguntou a voz falsamente brilhante. Martim acrescentou. Seus cartazes de campanha foram muito profissionais. Eu li um de seus discursos. Bastante impressionante. Kalina ficou parada, observando, ouvindo, medindo. Eventualmente, Isadora falou em voz baixa. Eu sei que errei. Só nunca pensei que chegaria tão longe. Lá estava. Então veio a mudança. Nós estávamos pensando... Lorena disse, pegando a mão de Kalina, mas parando de repente. Talvez você pudesse dizer algumas palavras ao promotor federal. Apenas uma pequena recomendação. Nada formal. Só ajudar a família. Kalina olhou ao redor da mesa, para a mãe. Lágrimas se agarrando à esperança como uma criança a um velho cobertor de ursinho. Para o pai, olhos afiados, apesar da falsa suavidade no tom. Para Isadora. Uma vez arquiteta, de seu exílio, agora reduzida ao desespero silencioso. Ela abaixou o garfo lentamente. O clique ecoou como o martelo de uma juíza. Se eu não fosse a governadora? Kalina perguntou com a voz nivelada, sem piscar. Eu ainda seria seu sangue? Ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Ela se levantou. O ar ficou mais leve. No instante em que empurrou a cadeira para trás, o couro novo rangeu. Eu mantive o seu nome, ela disse suavemente. Mas construí minha vida sem vocês. Ela virou o casaco, que roçou suas panturrilhas enquanto caminhava até a porta. Lorena gritou com a voz embargada. Kalina, por favor! Mas Kalina não olhou para trás. Saiu para o ar fresco da noite. Seco e claro. Pela primeira vez, ela não carregava o peso daquela casa consigo. Apenas o seu. A mensagem chegou às 3h12 da manhã. Kalina acordou assustada. Seu telefone vibrou de novo. Uma imagem. Depois outra. Depois uma enxurrada de capturas de tela granuladas do antigo vídeo das férias de primavera. Trocas de e-mails particulares de seus 20 e poucos anos. Uma foto dela chorando do lado de fora de um abrigo em Monte Belo no primeiro ano. Sem legenda. Sem remetente. Ela olhou para a tela no escuro. Pulso firme. Sem medo. Apenas cálculo. Às 9h, sua diretora de comunicações bateu à porta de seu gabinete, pálida. Temos algo, disse ela, deslizando um tablet sobre a mesa de Kalina. Lá estava novamente, uma postagem de blog que já estava circulando com a manchete. A verdadeira Kalina, vazados arquivos do passado da governadora. Ela não se abalou. Ao meio-dia, uma ligação discreta veio de um velho amigo, agora no Departamento de Justiça. Você não ouviu isso de mim, disse a voz. Mas seu pai está fazendo perguntas sobre verificação de antecedentes. Alguém sussurrou. Ele está tentando encontrar uma vantagem. Kalina fechou os olhos por um instante e, então, os abriu com um foco mais nítido que vidro. Aquilo não era preocupação. Era um aviso, ou pior, uma ameaça suave naquela noite. Em vez de esperar a tempestade chegar à sua porta, Kalina foi direto até ela na manhã seguinte,
Ela estava diante de um pódio em Monte Belo, MG. Sem bandeiras atrás dela, sem seguranças flanqueando seus ombros. Apenas ela. Uma parede com obras de arte feitas por crianças imigrantes que ela havia ajudado ao longo dos anos. E um único holofote branco. Usava um blazer branco impecável, sem joias, de linhas retas e o cabelo preso para trás. Era uma mulher desarmada, mas intocável. Todos nós vimos como o poder funciona, começou. Ele nem sempre vem na forma de violência ou leis. Às vezes chega em sussurros, em lembretes de quem é seu pai, em ameaças disfarçadas de jantares em família. Ela fez uma pausa. Este projeto de lei é para qualquer um que já teve seu passado usado contra si por pessoas que deveriam protegê-lo. Ela apresentou o projeto de lei de proteção a testemunhas da justiça, uma proposta para criminalizar qualquer tentativa de manipular figuras públicas, denunciantes ou autoridades por meio de pressão familiar, relacionamentos passados ou ameaças à reputação. Foi ousado, pessoal e inequivocamente direto. Ela não citou nomes, mas todos os meios de comunicação sabiam. Todos os legisladores sabiam. Todos os membros da família Vasquez sabiam. A mídia explodiu novamente, mas desta vez não estavam arrastando-a. Eles a apoiaram. Seus editoriais elogiaram o projeto de lei, assim como os artigos de opinião muito esperados, que celebraram sua postura contra a intimidação geracional. As manchetes mudaram. Governadora Vasquez redefine a armadura política. Ela lutou contra sua família. Agora, luta pelos silenciados. Martim Vasquez. Lorena silenciosa, sem ligações. Isadora, sem mensagens de texto, sem contato. Ninguém ousou. Kalina caminhou pelas ruas de Monte Belo no fim daquela semana como qualquer outro cidadão. Sem repórteres a reboque, sem câmeras a seguindo. Apenas uma mulher quieta, com um casaco azul marinho, café na mão, cruzando a Rua 14 com a Rua Bonança, sob a suave luz dourada do outono. Ninguém a parou. Ninguém chamou seu nome. E ela sorriu. Eu gosto assim, pensou. Porque eu não preciso ser lembrada para continuar fazendo o que ninguém mais ousa fazer. Era pouco depois do meio-dia quando sua assistente bateu suavemente. Senhora, Isadora Vasquez está no saguão. Kalina ergueu os olhos das anotações. Ela marcou o horário? Não, senhora. Ela só pediu para vê-la sozinha. Houve uma pausa, uma longa. Kalina acenou com a cabeça uma vez. Mande ela entrar. Ela limpou a mesa de tudo, exceto um único copo de água. Sem câmeras. Sem aparelhos. Nenhuma segurança. Quando Isadora entrou, parecia uma sombra da mulher dos tribunais passados. Sem maquiagem, olheiras, uma blusa simples e jeans. Os ombros mal se sustentavam. Kalina não disse nada. O silêncio ficou denso. Um velho silêncio familiar, mas há muito enterrado. Isadora sentou-se à sua frente. Eu não sabia como começar, disse baixinho. Mas eu sei que arruinei o que poderíamos ter tido como irmãs. Antes mesmo de perceber, eu já estava com ciúmes de você. A voz dela falhou, mas continuou. Eu não quero ir para a prisão. Mas não estou aqui para pedir que você conserte isso. Eu só queria dizer a verdade. Eu pisei em você para subir mais alto. E agora olho para cima, e você está em um lugar que eu nem consigo enxergar. O teto de Kalina a observou. Calma e ilegível. Você não me destruiu, Isadora, disse ela com firmeza. Você apenas esqueceu que eu existo. E quando alguém é esquecido por tempo suficiente, aprende como se tornar inesquecível. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Isadora. Mamãe ainda acredita que você vai me salvar. Kalina virou ligeiramente a cabeça, olhando pelas janelas altas do escritório para a cidade além. Eu não estou aqui para salvar ninguém, disse. Eu me salvei para que ninguém pudesse me afogar novamente. Isadora assentiu lentamente. Sua voz suavizou. Obrigada por não me odiar mais do que eu mereço. Kalina não respondeu. Não houve abraço.
nem perdão, nem despedida emocional. Apenas um silêncio honesto entre duas mulheres que um dia compartilharam um quarto, uma linhagem e anos de danos invisíveis. Quando Isadora se levantou para sair, sua mão roçou a borda da mesa de Kalina. Ali, quase escondido sob uma pasta, havia um pedaço de papel. Uma carta sem assinatura. Um pedido de clemência que Kalina uma vez escreveu e queimou. Na manhã seguinte, ela se lembrou de um telefonema diferente, de 15 anos atrás, quando uma irmã sussurrou ao pai: "É ela no vídeo." A porta se fechou atrás de Isadora. Kalina sentou-se novamente, abriu o próximo rascunho de seu pacote de reforma judicial e começou a escrever outra vez. Alguns legados que ela achava que não podiam ser reescritos. Talvez pudessem sim terminar com ela. A conferência foi diferente de tudo o que Kalina já havia participado. Não foi grandiosa, nem dramática. Mas era uma sala cheia de histórias silenciadas, esperando para serem libertas. Era uma reunião estadual sobre painéis de reforma da justiça familiar, sobre denunciantes que expuseram corrupção dentro de corporações, instituições políticas e, o mais dolorosamente, dentro das próprias famílias. Sobreviventes que antes eram filhas, filhos, parceiros, funcionárias. Todos punidos não por mentir, mas por dizer a verdade, muito perto de casa. Kalina ficou nos bastidores assistindo, enquanto o vídeo introdutório final exibia uma montagem de rostos desfocados, por segurança. Vozes e legendas disfarçadas relatando traições de pais, maridos, chefes, sangue. A moderadora, então, a apresentou. Simplesmente, governadora Kalina Vasques, defensora, reformadora, filha. Ela deu um passo à frente em um silêncio que zumbia com peso. Sua voz era firme desde o início. "Eu já fui chamada de desgraça", ela começou. Depois fui apagada, e então ameaçada, não com armas, mas com memórias. As pessoas se inclinaram para a frente. Eu não estou aqui para fazer ninguém se desculpar comigo. Estou aqui para que meus futuros filhos não sintam que amar sua verdade significa trair sua linhagem. Ela fez uma pausa, examinando a multidão. Seus olhos pousaram brevemente sobre ela. Senhora Lorena, sentada, na segunda fileira. Mais velha, menor de alguma forma, suas mãos firmemente entrelaçadas. Ela não falou, mas lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Mais para trás, quase escondido pelas sombras, estava Martim, sem terno, sem distintivo, apenas um homem em uma camisa simples, braços cruzados sobre o peito como um escudo que não funcionava mais. Isadora não estava lá, mas na primeira fila, um assento vazio carregava uma única placa impressa, reservado para quem ela um dia esperou ser. Kalina sorriu para os suspiros sutis que percorreram a sala. Então veio a reviravolta. "Eu gostaria de anunciar uma nova política", ela disse. "É chamada de Lei de Parentesco Público, ou, como eu a chamo, Cláusula de Transparência Familiar. Sob a nova legislação, funcionários públicos teriam permissão para declarar relacionamentos familiares que representassem um conflito de interesses sem medo de retaliação, rebaixamento ou de serem considerados desleais. Era uma forma de proteger denunciantes, não apenas de estranhos, mas também daqueles que compartilhavam seu DNA. Porque o silêncio, disse Kalina, não deveria ser o preço do pertencimento. A imprensa pegou fogo. Finalmente, algumas manchetes diziam: "Uma líder que nomeia a ferida antes que ela ferva." O discurso foi transmitido ao vivo por todo o país. Alguns aplaudiram, outros choraram. Alguns o chamaram de pessoal demais para a política. Mas pela primeira vez, ninguém a chamou de irmã desgraçada de um promotor desgraçado. Não mais. Quando Kalina saiu do palco, nenhuma flor a esperava. Nenhum aplauso estrondoso. Apenas uma sensação silenciosa e pé no chão de que ela havia tirado algo da terra e transformado em uma semente. Ela não precisava apagar o nome Vasques.
Ela simplesmente reescreveu o que ele significava. 6 meses depois, Kalina entrou em um pequeno centro comunitário no sul de Monte Belo. Nenhuma imprensa, nenhum pódio, nenhuma fanfarra. Apenas 40 cadeiras dobráveis e uma multidão de moradores reunidos para o que pensavam ser outro painel sem fins lucrativos sobre liderança. Ninguém esperava que a governadora entrasse vestindo jeans, um longo cardigan cinza e sem nenhuma equipe a seguindo. Ela não foi para a frente imediatamente. Ajudou a mover algumas cadeiras, serviu-se de café, sorriu como se pertencesse ali, porque de muitas maneiras ela pertencia. Quando chegou a hora de falar, ela deu um passo à frente. Nenhum título na tela, nenhuma grande introdução. Apenas 3 palavras em giz atrás. Sua liderança implacável. Ela começou suavemente, mas suas palavras soaram como sílex. As pessoas me perguntam o tempo todo: como você conseguiu sem o apoio da sua família? Uma pausa. Eu não consegui. Eu simplesmente parei de esperar por eles. O riso borbulhou, suave, mas real. Nós não escolhemos nosso sangue, ela continuou, mas podemos escolher o legado que levamos adiante. E talvez mais importante, quais deixamos. Alguém levantou a mão. Uma mulher de 50 anos, com prata nas têmporas e anos de fardo na postura. E se um dia, perguntou ela, eles realmente mudarem? E se voltarem, diferentes? Kalina inclinou a cabeça considerando. Vou deixá-los contar. Sua história, respondeu calorosa e calma. Mas eu já contei a minha, e não vou reescrevê-la. A plateia ficou quieta novamente. Desta vez, com o silêncio que vem quando algo verdadeiro se instala em seu peito. Foi quando Kalina o notou. Martim estava parado bem ao fundo, próximo à parede. Sem terno, sem expressão de autoridade. Apenas um homem velho, observando sua filha falar de um lugar que ele nunca a ajudou a alcançar. Ela continuou falando, mas seus olhos encontraram os dele por um momento. Não desafiadores, não magoados, apenas claros. Quando o evento terminou, as pessoas aplaudiram, não por obrigação, mas por reconhecimento. Enquanto se dispersavam, Martim caminhou lentamente em direção à frente. Poucos notaram. Nenhuma câmera virada. Ele esperou sua vez no microfone. Kalina ficou parada, ilegível. Eu nunca entendi minha filha, ele disse, após um longo suspiro. Mas hoje percebi que talvez eu não precise. Talvez tudo o que eu precise fazer seja admitir que ela fez o que eu nunca pude. E eu a vejo agora, sem desculpas, sem explicação. Apenas vejo. Kalina não chorou. Ela não correu para abraçá-lo. Ela simplesmente abaixou a cabeça. O gesto cheio de paz, não de rendição. Lá fora, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Crianças corriam pelo parque congelado próximo, perseguindo umas às outras no parquinho. Kalina saiu para a suave luz branca. Ela não olhou para trás. Não acenou adeus. Apenas continuou caminhando. Sozinha. Mas não sozinha. Através do silêncio do ar do início do inverno, ela, que uma vez viveu apenas para ser vista, agora finalmente aprendeu a ver a si mesma. Às vezes, as batalhas mais difíceis são aquelas que lutamos silenciosamente, dentro de nós mesmos, contra o peso do passado. Mas a cura não é sobre reescrever o que foi feito. É sobre se recusar a levar isso adiante. Não escolhemos de onde viemos, mas escolhemos onde estamos. E às vezes ficar sozinho é o começo de algo inquebrável. Se essa história te comoveu, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. E se você gostaria de trilhar esse caminho comigo novamente, clique em inscrever-se. E fique por perto. Obrigado por estar aqui. Agora me diz, e se você tivesse a chance de confrontar quem te apagou, você teria coragem de se mostrar? Você já teve que se reinventar completamente para ser levado a sério? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece,
Deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. A agulha deslizava pela seda como um segredo cochichado no ouvido. Cada ponto era uma prece que eu vinha bordando havia 6 meses. Costuras francesas, bainhas enroladas à mão, pérolas miúdas costuradas uma a uma, até meus dedos ficarem doloridos e meus olhos arderem sob a luz amarelada do abajur. O vestido se espalhava pela minha mesa de jantar como se fosse um pedaço de luar capturado. Um pingente de seda marfim que me custara 3 semanas de idas e vindas às lojas, mas que, pro dia do casamento da minha Juliana, varia cada segundo e cada centavo. Aos 62 anos, minhas mãos já não tinham a firmeza de quando costurei o meu próprio vestido de noiva, há 40 anos, mas carregavam a sabedoria acumulada de uma vida. Cada prega guardava décadas de memória muscular. Cada dardo era moldado pelos fantasmas das incontáveis reformas que fiz para sobreviver depois que perdi Tiago Barreto. Aquele vestido não era só tecido e linha. Era minha carta de amor para a única filha que criei sozinha, desde que o pai dela partiu por causa de um infarto, quando ela tinha apenas 12 anos. O sol da manhã pintava quadrados dourados no chão da cozinha enquanto eu embalava o vestido em papel de seda sem ácido, do jeitinho que minha mãe me ensinou para guardar o que é precioso. No espelho do corredor, vi refletido uma mulher afinada pela preocupação e moldada por anos tentando esticar cada real como quem estica um lençol que já não cobre a cama. Mas nos meus olhos havia a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Hoje, minha Ju veria o que as mãos da mãe haviam criado no silêncio de noites intermináveis. O Hotel Majestic se erguia à minha frente como um bolo de casamento feito de tijolos e mármore. Só o serviço de manobrista custava mais do que minhas compras de um mês inteiro. Juliana escolhera aquele lugar. Ou melhor, a futura sogra dela escolhera. Eu sabia que minha modesta aposentadoria de professora não suportaria tamanha extravagância, então me ofereci para ajudar com as flores, tentando contribuir dentro do que estava ao meu alcance. Mas Milena Cortés, com aquele sorriso mais fino que lâmina de estilete, respondeu: "Ah, não se preocupe em ajudar, Bianca. Nós cuidamos de tudo." A suíte nupcial fervilhava num caos luxuoso. Milena comandava uma equipe de profissionais como uma general de quartel. Maquiadora com um kit que custava mais do que meu aluguel, cabeleireiro manejando tesoura como bisturi e fotógrafo clicando sem parar, capturando cada instante espontâneo, previamente ensaiado. No centro, minha filha parecia uma boneca de porcelana, linda e silenciosa, enquanto mãos estranhas a pintavam, ajeitavam e mimavam. Juliana sempre fora encantadora, mas agora parecia alguém polida até refletir apenas o que os outros queriam ver. "Mãe", disse ela, com aquele tom que indicava que queria algo, mas já preparava o espírito para se frustrar com o que eu pudesse oferecer. "Você chegou! Ótimo! Estamos quase prontas para o vestido." Levantei a sacola com a reverência de quem segura algo sagrado. 6 meses de noites após corrigir provas, 6 meses guardando cada real, 6 meses sonhando com o instante em que minha filha vestiria seda e renda feitas por minhas próprias mãos. "Eu trouxe o vestido", falei, com a voz mais suave do que planejava. Milena ergueu o olhar, examinando minha sacola como juíza avaliando prova duvidosa. "Ah, o vestido que você fez. Que atencioso." O atencioso saiu da boca dela com o mesmo entusiasmo de quem recebe meia furada de presente no Natal. Abri o zíper sentindo os dedos tremerem, não de nervosismo, mas por causa da intensidade de amor depositada em cada ponto. A seda surgiu como água se moldando,
e por um instante o quarto silenciou. Logo, o encanto foi quebrado. É muito artesanal, decretou Milena, aproximando-se como quem avalia a mercadoria com defeito. O trabalho é rústico. Rústico. 6 meses de costuras francesas e pérolas bordadas à mão, resumidos a rústico. Senti uma portinha se fechando dentro do meu peito. Querida, prosseguiu Milena com voz adocicada demais, para ser sincera. Talvez devêssemos considerar aquela opção reserva, a Valéria Wakabayashi da boutique. Vai sair melhor nas fotos. O olhar de Juliana alternava entre o meu vestido e a sogra. Eu a vi pesar as opções como comerciante calculando lucro e perda, e presenciei o instante exato em que ela escolheu se afastar de mim. Mãe, acho que o outro vestido combina mais com o lugar. A rejeição perfurou 23 anos de joelhos ralados que tratei, pesadelos que afastei e sonhos que alimentei. Dobrei o vestido de volta ao papel de seda com a precisão de quem já aprendeu a lidar com a decepção mantendo a dignidade. Claro, respondi, o que te fizer feliz. Saí para o corredor tanto para dar privacidade quanto para respirar. O carpete grosso abafava os sons, mas pela porta entreaberta ouvi Milena comentar: graças a Deus que você recobrou o juízo. Imagina as fotos, todo mundo ia se perguntar de onde veio aquele vestido. Juliana riu, aquele riso nervoso e vibrante que me atravessou como faca. Se perguntarem, direi que não combinava, parecia coisa de brechó. 6 meses. Todo o meu amor e esperança reduzidos a brechó e riso contido. Pela fresta, vi minha filha vestindo a Valéria Wakabayashi, enquanto Milena fechava o zíper com a satisfação de quem evita desastre social. O fotógrafo registrava a transformação de filha em nora. O meu vestido, esquecido numa cadeira, parecia papel de presente descartado. Voltei e peguei-o nos braços. Vou levar isso para casa, disse com firmeza. Ah, mãe, desculpa! Talvez possa usar no jantar de ensaio. Não será necessário. Beijei sua testa, inalando o cheiro caro de spray e perfume emprestado, tão distante do cheiro da menina que se encolhia na minha cama nas tempestades. Tenha um casamento lindo, minha querida. Enquanto me afastava, ouvi Milena comentar: isso foi mais fácil do que imaginei, às vezes as pessoas só precisam aceitar a realidade. As portas do elevador se fecharam sobre minha vida antiga. Nos meus braços, embrulhado em papel de seda e orgulho ferido, estava o começo de algo completamente diferente. Lá fora, o ar de primavera carregava um perfume de novas possibilidades, misturado ao cheiro nada poético de escapamento e aos sonhos alheios que andavam soltos pelas ruas. Coloquei o vestido com todo cuidado no banco de trás do carro, ajeitando-o como quem acomoda um vaso chinês do século XIX para uma viagem rumo a um destino ainda incerto. O trajeto até minha casa passou pelo bairro onde criei Juliana sozinha, pela escola onde lecionei por 37 anos e por cada ponto conhecido de uma vida inteira dedicada aos outros. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Menor. Era como se eu tivesse olhado para aqueles lugares por uma lente embaçada durante décadas. Minha casa me recebeu com seus riachos e sombras já íntimos, as mesmas paredes amarelas da cozinha que pintei quando Ju começou o ensino médio. As mesmas fotografias mostrando aniversários, formaturas e até terças-feiras comuns, que, de um jeito ou de outro, ajudaram a formar um ser humano. Abri o vestido sobre a mesa de jantar mais uma vez, alisando a seda com mãos delicadas. A luz da tarde fazia as pérolas costuradas em espirais no corpete cintilarem. Cada uma delas fora colocada com a precisão de quem sabe que os detalhes importam, especialmente quando ninguém está reparando. As costuras francesas estavam planas e perfeitas, invisíveis por fora, mas fortes o suficiente para atravessar gerações. Aquilo não era trabalho de brechó,
Era arte nascida do amor e lapidada pela necessidade. Preparei uma xícara de chá bem forte, o tipo que poderia acordar até um gato preguiçoso no domingo, e fiquei observando o vestido enquanto o vapor subia como incenso. Em algum ponto da cidade, Juliana provavelmente caminhava com a elegância emprestada que o momento exigia. Mas ali, na minha casa silenciosa, cercada pelas ferramentas do meu ofício, senti algo que não sentia havia anos: a faísca da minha própria ambição. O telefone tocou uma vez. Aposto que era ela, ligando da suíte nupcial com voz carregada de champanhe e culpa, pronta para se explicar e ajeitar tudo de novo. Deixei tocar. 3 dias se passaram em um silêncio abençoado. Nenhuma ligação da lua de mel, nenhuma flor com cartão de desculpas, nenhum vizinho curioso batendo a porta com boatos fresquinhos do dia do casamento. Só eu, o vestido e a certeza de que algo havia mudado na arquitetura da minha vida. Passei a olhar o vestido com outros olhos, não mais como um amor rejeitado, mas como prova de uma habilidade que eu quase tinha esquecido possuir. Só a bainha enrolada à mão tinha levado 40 horas de trabalho, que custariam R$ 800 em qualquer loja de noivas decente. O corpete, com costuras princesa e curvas francesas, era alfaiataria de nível superior. Ouvi na minha memória a voz da minha mãe. Bianca, você tem mãos de artista. Não desperdice isso nos sonhos dos outros. Na quinta-feira de manhã, eu fotografava o vestido de todos os ângulos, quase como uma perita analisando cena de crime, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico vi uma jovem de cachos escuros escapando de um coque meio desarrumado, segurando o que parecia ser uma travessa, e com uma expressão que dizia, não vou embora fácil. Senhora Barreto? Perguntou ela, com um leve sotaque difícil de identificar. Sou Graziela Rios, moro no apartamento acima da padaria na rua das Cibipirunas. Ouvi dizer que a senhora poderia estar precisando de companhia. O nome acendeu uma lembrança. Ju havia falado dela anos atrás, uma moça que trabalhava na cafeteria que Juliana frequentava durante o mestrado. Eram amigas, ou pelo menos eram até que o círculo social da minha filha se reduziu a pessoas que ajudassem na carreira do marido. Abri a porta e encontrei uma mulher de uns 28 anos, dedos manchados de tinta e um sorriso genuíno, raridade nos meus dias. Ela me estendeu a travessa como se fosse uma oferenda. Moqueca de frango cremosa, receita da minha avó. Imaginei que a senhora não estivesse cozinhando muito esta semana. Em poucos minutos, ela já estava me contando, indignada, que 3 noites atrás, no hotel em Trancoso, Juliana havia confessado o que dissera sobre o vestido. Eu quase sorri da cena mental. Graziela atravessando o país para me defender. Entre! Eu estava passando um café. Assim que entrou, parou de repente, olhando fixamente para o vestido aberto na sala de jantar. Meu Deus! É esse o vestido? Disse, aproximando-se como quem se aproxima de um santuário. Senhora Barreto, isso é trabalho de museu. Só o bordado com miçangas. Quanto tempo levou? 6 meses. Ela se virou para mim com expressão de pura fúria. 6 meses da sua vida? E ela disse que era coisa de brechó, na frente daquela sogra que parece saída de filme de terror. Concordei, sentindo um alívio inesperado por alguém reconhecer o tamanho da traição. Sabe o que isso me lembra? Ela continuou, circulando o vestido como crítica de arte. O vestido de noiva que Jasmine Kawanami usou. Isso é alta costura. Corando levemente, contou que estudou moda por 1 ano, até que o pai adoeceu e ela precisou voltar para ajudar no restaurante da família. Desde então, trabalhava como garçonete e fazia ajustes, mas nunca tinha visto nada assim fora de um museu. Senti no peito algo que não sentia havia muito. Reconhecimento. Respeito profissional. Quer um café? Perguntei. Sentamos na cozinha, a empolgação dela iluminando o ambiente como o sol de inverno atravessando vidro limpo.
Ela fez perguntas técnicas, elogiou outras peças minhas e ouviu com atenção enquanto eu falava sobre costuras francesas, mangas sem franzido e casas de botão feitas à mão. Sabe, minha prima Helenice vai se casar daqui a 3 meses. O orçamento dela é inexistente. Ela é assistente social, o noivo dá aula para crianças no jardim de infância e ela anda chorando com isso há semanas. É orgulhosa demais para pedir ajuda à família. É complicado, murmurei, embora algo no tom dela deixasse claro que a conversa estava tomando um rumo bem específico. Ela é mais ou menos da altura da Juliana, continuou Graziella com um ar despretensioso. Talvez um tiquinho mais alta, mas nada que um salto não resolva. A sugestão pairava entre nós como uma ponte esperando para ser atravessada. Olhei para o vestido através do arco, lembrando-me do peso dele em meus braços enquanto o carregava para longe da suíte nupcial da Juliana. Era a seda que nunca sentiu a alegria para a qual havia nascido. Você acha mesmo que ela ia querer usar um vestido rejeitado? Perguntei. Acho que ela choraria de felicidade por usar algo tão lindo, respondeu Graziella com firmeza. A Helenice anda caçando desastres de poliéster na internet por menos de R$ 200. Ela apontou para a sala de jantar. Esse vestido ia fazer ela se sentir uma rainha. Naquela tarde, Graziella levou Helenice para ver a peça. Minha sobrinha, tecnicamente prima de 2º grau, mas quem é que se preocupa com formalidade de grau de parentesco? Helenice sempre foi o espírito livre da família. Preferia o serviço social à advocacia, namorava professores em vez de médicos, dirigia um carro com 15 anos de idade e ainda conseguia mandar dinheiro para os pais todo mês. Aos 31 anos, cada ruga de expressão em volta dos olhos e cada calo nas mãos eram medalhas de honra pelo trabalho voluntário no abrigo. Tia Bianca, sussurrou, usando o apelido que sempre me derretia. Você fez mesmo isso? Fiz para o casamento da Juliana. Assenti, observando o rosto dela oscilar entre admiração, reconhecimento e, por fim, aquele lampejo de raiva protetora por mim. Ela não usou, escolheu outra coisa. Helenice estendeu a mão para tocar a seda, mas recuou, como se fosse um vaso de cristal prestes a cair. Não posso. É lindo demais, caro demais. Isso é de casamento de R$ 50 mil, não de churrasco no quintal com cadeira de plástico. Helenice, falei com firmeza na voz, esse vestido foi feito com amor. Ele foi criado para celebrar um casamento, para fazer alguém se sentir linda no dia mais importante da vida. E esse alguém pode muito bem ser você. Graziella cutucou a prima. Experimenta, vai! E eu repeti. Vai lá, veste. 20 minutos depois, Helenice estava diante do espelho do meu quarto transformada. O vestido caía como se tivesse sido feito sob medida para o seu corpo. A seda fluía sobre suas curvas com uma suavidade quase teimosa. O tom marfim aquecia sua pele morena e as pérolas costuradas à mão brilhavam como estrelas tímidas no céu. A voz dela falhou. Pareço uma noiva de verdade. Você parece você mesma, respondi. Só que em versão deslumbrante. Graziella já estava com o celular na mão. Fica parada, preciso registrar esse milagre. A foto capturou algo quase mágico. O sorriso aberto de Helenice, o caimento perfeito da seda e a confiança recém-descoberta estampada na postura dela. Naquele instante, ela parecia exatamente o que era. Uma mulher apaixonada, usando um vestido criado por alguém que acreditava que o amor deveria ser celebrado e não jogado no fundo do armário. Não sei como te agradecer, disse ela com as lágrimas ameaçando o rímel. Use com alegria, falei. Para mim, já era o suficiente. Mas Graziella tinha outras ideias. Na verdade, disse com aquele tom de quem está prestes a propor algo genial ou totalmente desastroso. Acho que devíamos postar essa foto. A Helenice está maravilhosa e as pessoas precisam conhecer o que você faz. Graziella, comecei, mas ela já estava digitando. Só no meu Instagram. Tem uns 300 seguidores, a maioria colegas de restaurante e estudantes de arte. Qual é o problema? Ela postrou com uma legenda que fez meu peito se encher de orgulho.
Quando a sua prima precisa de um vestido de noiva, mas não pode pagar por alta costura, e a mãe da sua amiga é, por acaso, uma costureira mestre secreta. Este vestido foi feito à mão, ao longo de 6 meses por Bianca Barreto, professora aposentada que claramente perdeu sua verdadeira vocação. Helenice está radiante, e este vestido é a prova de que a verdadeira arte vive nos lugares mais improváveis. Alta costura feita à mão, artista de verdade, vestido de noiva, mulheres talentosas. A reação foi imediata. Em poucas horas, o celular da Graziella vibrava sem parar. Comentários, compartilhamentos, mensagens. As pessoas queriam saber como encomendar. Noivas com casamentos marcados para meses depois já perguntavam preços. Costureiras locais mandavam mensagens cheias de respeito profissional. Ao cair da noite, a foto já tinha sido compartilhada 47 vezes. Na manhã seguinte, o número de visualizações passava de 2.000, e Graziella respondia mensagens de lugares tão distantes quanto Campinas e Florianópolis. Senhora Barreto, disse ela surgindo na minha porta com café, croissants e um brilho nos olhos. Acho que precisamos conversar sobre abrir um negócio. Sentei-me à mesa da cozinha lendo elogios e perguntas como se alguém tivesse acendido luzes incômodos da minha vida que eu nem lembrava que existiam. Durante décadas costurei por necessidade, concertos, bainhas, fantasias de Halloween com salário de professora. Mas aquilo parecia outra coisa, parecia uma oportunidade. Eu não entendo nada de administrar empresa, comentei. Mas entende tudo de fazer vestidos que fazem mulheres se sentirem deusas, retrucou ela. O resto a gente aprende. Pela janela vi Dona Palmira Penteado passeando com o cachorro. Mesmo horário, mesmo ritmo, mesmo roteiro que ela repetia há 15 anos. 3 dias antes, eu também seguia a minha rotina previsível. Professora aposentada, mãe deixada de lado, mulher cujos melhores anos supostamente já tinham passado. Agora a foto de Helenice sorria na tela do celular da Graziella, enquanto estranhos me pediam para pagar por habilidades que eu quase deixei morrer no silêncio. O que exatamente você está sugerindo? Perguntei. O sorriso dela poderia iluminar o quarteirão inteiro. Estou sugerindo que a gente lembre ao mundo que artistas de verdade nem sempre estão em galerias. Às vezes eles estão na cozinha, criando mágica ponto a ponto. Lá fora, Dona Palmira completou seu passeio. Mas dentro de mim, cercada por linhas, sonhos e pelo entusiasmo de uma jovem, sentiu algo que não experimentava havia décadas: liberdade. O casamento da Helenice seria em 3 semanas quando recebi o telefonema que mudou tudo. Eu estava no quarto de hóspedes reformado, agora oficialmente meu ateliê de costura, com direito à placa pintada à mão feita pela Graziella, rabiscando modificações para o vestido da mãe de uma noiva, quando o telefone tocou. O identificador mostrava um número desconhecido, mas com DDD local. Senhora Barreto, aqui é Berenice Rezende, da TV REC Paulistana. Vi a foto do vestido de noiva que a senhora fez e gostaria de fazer uma reportagem sobre artesãos locais. A senhora teria interesse? Minha mão tremia ao largar o lápis. Desculpe, o quê? A foto foi compartilhada mais de 15.000 vezes na última semana. As pessoas estão chamando a senhora de artista da alta costura escondida do subúrbio de Campinas. Adoraríamos contar sua história. 15.000 vezes? O número parecia coisa de outro planeta. Pensei nas risadas nervosas na suíte de hotel e senti uma satisfação tão afiada que poderia cortar seda. Preciso pensar a respeito. Mas, senhora Barreto, eu vi o vestido pessoalmente, se o aumento entende. Elisa Rios é minha cabeleireira e foi quem me mostrou o vestido. É uma peça digna de museu, dessas que mereciam fila para ser admirada. Depois de desligar o telefone, fiquei sentada no silêncio da minha casa, que agora parecia ter passado por uma transformação. Em 3 semanas, eu já tinha aceitado 7 encomendas. Graziella Rios me ajudou a montar um site básico, calcular preços que refletissem tanto minha habilidade quanto minha necessidade de continuar pagando arroz com feijão, e a me aventurar nesse universo meio maluco das redes sociais, onde completos desconhecidos elogiavam minhas costuras francesas e imploravam para agendar um horário comigo.
O telefone tocou novamente, quase de imediato. Era minha filha. A voz da Juliana me atingiu como um balde de água gelada. Não nos falávamos desde o casamento, embora eu soubesse pelos canais paralelos da família que a lua de mel tinha sido perfeita e que ela e o Maurício Azevedo estavam se adaptando maravilhosamente à vida de casados. Olá, Ju. Mãe, A voz dela já trazia aquele tom meio ofegante que denunciava um pedido vindo disfarçado de oferta. Eu soube da entrevista no jornal e de toda a atenção que você está recebendo com a costura. Acho maravilhoso. E você? Claro. Eu sempre soube que você tinha talento e pensei que talvez pudéssemos nos encontrar para almoçar. Tenho algumas ideias para te ajudar a expandir esse pequeno negócio. Pequeno negócio? A frase cortou como papel, simples, mas ardida. Ando bem ocupada ultimamente, Ju. Ah, eu sei. Por isso pensei que poderíamos conversar sobre estratégias para otimizar seu processo, usar materiais mais em conta. O Maurício tem dicas ótimas sobre como escalar negócios artesanais. Ele lida com empreendedores criativos o tempo todo no trabalho de consultoria. Fechei os olhos. Visualizei perfeitamente a cena. Juliana já tinha discutido isso com o marido e a sogra, concluindo que meu hobby de costura poderia ser útil, mas apenas se fosse moldado aos padrões deles. Que tipo de material você tinha em mente? Nada muito caro, talvez misturas sintéticas no lugar da seda, e dá para comprar no atacado, em vez de costurar tudo à mão. O Maurício diz que a chave da lucratividade é reduzir processos que exijam muita mão de obra. Misturas sintéticas. Respirei fundo. Não fale assim, mãe. Estou tentando ajudar. O vestido que você fez para a Helenice ficou lindo. Mas sejamos sinceras, você não pode passar 6 meses em cada peça se quiser ganhar dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade? E o que eu ganhava até então era o quê? Moeda do banco imobiliário? Ju, você viu a reportagem da TV Record paulistana? Perguntei. Sim, foi por isso que liguei. Acho ótimo, mas você precisa cuidar da sua imagem. Talvez eu possa te ajudar a se preparar para a entrevista. Assim você diz as coisas certas. As coisas certas. Como se eu precisasse de tradução simultânea para falar do meu próprio trabalho. Eu te ligo depois. Encerrei, desligando antes que ela pudesse responder. 1 hora depois, Graziella apareceu com muqueca de frango cremosa para a viagem e aquele olhar de quem tinha passado o dia atendendo telefonemas. Sua filha me ligou, anunciou, largando potes de fita adesiva na minha mesa. Quis saber se eu estava incentivando você nessa aventura e se eu entendia as realidades financeiras do trabalho sob medida. E o que você respondeu? Disse que em 3 semanas você já ganhou mais por hora do que eu ganho como garçonete e que a sua realidade financeira inclui uma lista de espera de clientes dispostos a pagar um valor alto por algo que não encontram em nenhum outro lugar. Os olhos dela brilharam. E talvez eu tenha comentado que menosprezar um trabalho de qualidade de museu como se fosse um simples passatempo de costura é um equívoco tanto artístico quanto empresarial. Sorri pela primeira vez no dia. E como ela reagiu? Como esperado. Sugeriu que eu estava exagerando e disse que seria lamentável se eu incentivasse você a tomar decisões de carreira irrealistas para a sua idade. Para minha idade, 62 anos e, segundo ela, já no prazo de validade para ter sonhos. Graziella, falei de repente, você se lembra do que queria fazer quando estudava moda, antes do seu pai adoecer? O rosto dela amoleceu, a defesa habitual dando lugar à vulnerabilidade. Eu queria criar roupas para mulheres de verdade. Não modelos tamanho 34, nem celebridades, mas mulheres com curvas, histórias e vidas fora dos padrões. Ela riu, mas com um som oco. Ingênuo, né?
Os professores insistiam em peças viáveis comercialmente, produzidas em massa para atingir o maior número possível de pessoas. E se não fosse ingênuo? Perguntei. Fui até a janela e vi o jardim previsível do vizinho, com as mesmas flores nos mesmos canteiros, ano após ano, seguro, mas entediante. E se a gente não aceitasse apenas vestidos de noiva? E se abríssemos um negócio de verdade? Roupas sob medida para mulheres que a indústria da moda insiste em ignorar. O garfo dela parou no ar. Bianca, você está sugerindo o que acho que está sugerindo? Estou sugerindo que uma professora aposentada e uma ex-aluna de moda podem entender muito bem o que mulheres reais querem vestir. Talvez o mercado precise de algo diferente, com alma. O silêncio que se seguiu veio carregado de medo e possibilidades. Precisaríamos de capital, disse ela por fim. Equipamentos, espaço, materiais, licença, marketing além do Instagram. Tenho alguma economia e tenho esta casa. Posso fazer um empréstimo usando-a como garantia. Bianca, essa é a sua segurança. Não, Graziella. Minha rede de segurança era a minha aposentadoria como professora que mal cobre as contas. Esta casa tem sido mais prisão do que proteção. Ela me encarou, avaliando se era coragem ou loucura o que via. E como chamaríamos isso? Uma empresa de roupas personalizadas, criada por uma professora aposentada e uma ex-estudante de moda fugitiva no subúrbio de Campinas. Sorri. Pensei no rosto de Helenice se olhando no espelho, na alegria de criar algo único para alguém que realmente valoriza, no nervosismo de Juliana, no olhar desdenhoso de Milena Cortês, e nos anos que passei me diminuindo para caber nas expectativas dos outros. Bordado, respondi. Roupas personalizadas, feitas por mulheres que entendem que cada corpo carrega uma história que merece ser contada e celebrada. O sorriso de Graziella começou tímido, mas foi crescendo como o sol esquentando o café da manhã de domingo. Trabalho com linha, eu gosto, disse ela, pegando o celular. Estou pesquisando no Google sobre requisitos para licenças comerciais. Graziella, espera, a gente está mesmo fazendo isso? Perguntei. Ela levantou os olhos da tela, o entusiasmo dando lugar a uma expressão mais profunda e determinada. Bianca, há 3 semanas você era uma professora aposentada cuja filha a tratava como um fardo constrangedor. Hoje, é uma artista disputada com lista de espera e ainda tem uma entrevista marcada na TV para a próxima sexta-feira. Amanhã? Deu de ombros. Amanhã vamos mudar a indústria da moda, um vestido personalizado por vez. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer e fui direto ao meu ateliê. O vestido da Helenice estava no manequim, como uma promessa já cumprida. Sob a luz suave, cada ponto, cada miçanga, cada detalhe que eu havia escolhido mostrava o cuidado que eu coloquei para criar algo verdadeiramente especial. Esse vestido jamais ficaria esquecido num armário ou seria tratado como roupa de brechó. Seria usado por uma mulher que reconhecesse o próprio valor, fotografado por quem soubesse enxergar a arte de longe e lembrado como um início de algo extraordinário. Fiz café, me sentei à máquina de costura e fiquei cercada por rolos de seda, caixas de botões vintage e gavetas cheias de linhas de todas as cores possíveis. Meu celular mostrava 17 novas mensagens de clientes interessados, 3 ligações de repórteres e uma mensagem da Graziella. Encontrei um espaço comercial no centro. Quero visitar hoje à tarde. Também havia uma mensagem de voz da Juliana. Sua voz tinha aquela mistura de preocupação e frustração que só a filha sabe dosar. Mãe, fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Acho que você deveria ser mais cautelosa com isso. Começar um negócio na sua idade, ainda mais algo tão arriscado. Talvez devêssemos falar com o Maurício e fazer um plano. Me liga. Apaguei, sem ler de novo. A entrevista com a Berenice Rezende estava marcada para sexta à tarde. O casamento da Helenice seria no sábado,
E entre esses 2 dias, eu teria que decidir se era Bianca Barreto, a professora aposentada com um hobby, ou Bianca Barreto, a artista. A artista que levou 62 anos para descobrir do que era capaz. Enquanto passava a seda marfim na máquina para fazer o vestido de uma noiva que me procurou justamente por ter visto as fotos da Helenice, percebi que a decisão já estava tomada. Juliana podia ficar com sua segurança e senso prático. Eu estava escolhendo a revolução, um ponto de cada vez. A entrevista na TV REC paulistana foi ao ar numa terça de outubro, exatamente 6 meses depois do casamento da Juliana. Assisti do apartamento de Graziella, em cima da padaria, cercada por amostras de tecido e rabiscos de planos de negócio, enquanto ela soltava comentários que me faziam rir até doer a barriga. "Olha só você!" disse ela, vendo-me na tela explicar a diferença entre bainhas à máquina e bainhas enroladas à mão. "Parece que nasceu dando entrevista." Na tela, eu mostrava o trabalho com miçangas no vestido da Helenice, agora peça de destaque no nosso portfólio, enquanto Berenice perguntava sobre minha trajetória. A mulher da TV parecia confiante, profissional e apaixonada. Nada lembrava a mãe esquecida por alguém ou a professora aposentada que preenchia o tempo livre com costura. A história de Bianca Barreto é inspiradora, narrava Berenice sobre imagens do meu ateliê. Depois de 37 anos como professora, ela encontrou uma nova vocação, criando vestidos sob medida que rivalizam com os melhores estilistas do mundo. Sua lista de espera agora chega a 8 meses e recentemente firmou parceria com Graziella Rios para lançar a Fios e Tramas, uma boutique dedicada a roupas personalizadas para corpos femininos reais. A expressão corpos femininos reais tinha sido ideia da Graziella, e ouvi-la na TV abriu um orgulho quente no meu peito. O segmento terminou com o casamento da Helenice. O vestido se movia como luz líquida de estrelas enquanto ela dançava, radiante, provando que elegância não tem nada a ver com etiquetas caríssimas, e sim com amor genuíno. O telefone da Graziella tocou antes dos créditos finais. Em uma semana, vieram 47 novos contatos, 3 pedidos de clientes de fora do estado e até um documentarista querendo contar nossa história. O mais importante? Assinamos o contrato da loja no centro. Graziella encontrou um espaço iluminado, com janelas altas, lugar para várias máquinas, área de provas e até uma mini galeria para expor as peças finalizadas. No dia seguinte à assinatura, Juliana ligou. Mãe, vi a entrevista. Foi bem legal. Mas o Maurício acha que você está se expondo demais. Ele se preocupa com promessas que talvez você não consiga cumprir. Eu estava ajustando um corpete de seda larja e segurei o telefone entre o ombro e a orelha, posição que meu quiroprático certamente desaprovaria. Que promessas exatamente? Perguntei. A lista de 8 meses parece demais, e a experiência da Graziella com negócios é limitada. O Maurício acha que vocês estão tomando decisões rápidas demais. Suspirei. O mundo parece achar que genro é sinônimo de oráculo. Juliana, eu tomo decisões há 40 anos a mais do que o Maurício vive. Não foi isso que eu quis dizer. É que abrir uma empresa é complicado. Tem responsabilidade civil, impostos, seguros. Eu entendo, interrompi, talvez mais áspera do que queria. Entendo que em 6 meses, a Graziella e eu criamos algo lindo e rentável, enquanto vocês passaram o mesmo tempo tentando me convencer de que sou velha demais para saber o que faço. Do outro lado, silêncio. Quando voltou a falar, ela usou um tom mais baixo. Mãe, estou tentando cuidar de você. Ao sugerir tecidos sintéticos e acabamentos em massa, ao pedir que eu simplifique meu processo, tirando o que o torna único. Isso não é cuidar de mim, Juliana. Isso é me encolher para caber no molde seguro que vocês querem. Larguei os alfinetes e me concentrei totalmente na conversa. Quando foi a última vez que você perguntou sobre o meu trabalho, sem sugerir como deixá-lo menor,
mais barato ou mais comum? Quando foi a última vez que disse que tem orgulho de mim sem acrescentar um mas ou um aviso? O silêncio voltou, e dessa vez, ficou. Este momento durou tempo suficiente para que eu cortasse 3 moldes e começasse a organizá-los na mesa de corte. Foi quando o pessoal do documentário me ligou. Oi? Disse finalmente. Que pessoal do documentário? A cineasta que entrou em contato com você, Mariana Silva. Ela queria entrevistar alguns familiares sobre a sua transformação. Eu disse a ela que não estava interessada. Claro que tá! A ideia de ter câmeras flagrando sua rejeição ao vestido, de o mundo ver como você tratou o presente da mãe, deve ter sido assustadora, disse a cineasta. A escolha é sua, respondi calmamente. Mãe, por favor, podemos nos encontrar para um café? Acho que precisamos conversar pessoalmente. Olhei ao redor do meu estúdio, para os vestidos semi-acabados pendurados como promessas em seus moldes, para o quadro de inspirações coberto de esboços e amostras de tecido, para os cartões de visita que a Graziella havia criado com o nosso logotipo e o slogan, onde cada peça conta uma história que vale a pena homenagear. Estou muito ocupada ultimamente, talvez depois das festas de fim de ano. O Natal seria em 8 semanas. A sugestão pairou entre nós como uma porta que se fecha lenta, mas decisivamente. Mãe, preciso ir, tenho uma prova de roupa às 14 horas. Desliguei, mergulhando no silêncio da minha vida transformada, sentindo o peso da escolha que acabara de fazer. Durante meses vinha mudando, crescendo, me tornando alguém nova, mas aquilo parecia diferente. Parecia um momento em que deixei de ser a mãe da Juliana e me tornei Bianca Barreto, artista e empresária, que por acaso tinha uma filha. A prova era para a senhora Almeida, uma viúva de 70 anos que buscava um vestido para o casamento do neto. Ela havia tentado comprar em lojas de departamento durante meses, sem sucesso. Tudo era muito jovem, muito apertado, ou simplesmente sem graça para um corpo que viveu 7 décadas e carregava cada marca com orgulho. Não quero parecer um carneiro vestido de cordeiro, disse ela durante nossa consulta, mas também não quero parecer que estou indo a um funeral. O vestido que desenhei para ela era de crepe elegante em verde floresta profundo, com mangas 3/4 e um corte em aço sutil que delineava sua silhueta com graça. Botões forrados costurados à mão desciam pelas costas e acrescentei um delicado bordado de miçangas no decote que captava a luz sem pedir atenção. Quando a senhora Almeida saiu do provador e ficou parada diante do espelho triplo por um longo momento, silenciosa, disse: Senhora Barreto, eu pareço eu mesma, mas a melhor versão de mim. Esse é o objetivo, respondi, ajustando levemente a bainha. Honrar quem você é e não escondê-la. Minha nora sugeriu que eu comprasse algo online, disse que seria mais barato e prático. A senhora Almeida alisou a saia com mãos reverentes. Ainda bem que não a ouvi. À medida que novembro aproximava o início do inverno, a reputação da Fios e Tramas crescia além do que eu ousava imaginar. A equipe do documentário nos acompanhou por 2 semanas, registrando o processo de criação de peças personalizadas e entrevistando clientes que falavam com emoção genuína sobre se sentirem bonitas consigo mesmas pela primeira vez em anos. Graciela cuidava da parte comercial com uma competência que me fazia agradecer a intuição de tê-la como sócia. Ela negociava com fornecedores, organizava a nossa agenda e atendia aos pedidos da imprensa com a habilidade de quem aprendeu a se virar nos restaurantes, mas sonhava alto. Contratamos 2 costureiras, ambas com mais de 50 anos, demitidas de fábricas que consideraram suas habilidades obsoletas. Vê-las redescobrir sua arte naquele estúdio iluminado era como testemunhar renascimentos. O espaço virou refúgio para conversas que jamais imaginei ter. Mulheres falavam de seus corpos não como problemas a resolver, mas como histórias para celebrar.
Sabe o que eu mais amo aqui? Perguntou Wanda, advogada de 45 anos, experimentando um paletó desenhado para se adequar à sua silhueta pós-mastectomia. Ninguém age como se meu corpo fosse errado por existir. O paletó serviu perfeitamente, profissional e feminino, sem tentar esconder ou compensar nada. O reflexo de Wanda mostrava uma mulher pronta para comandar tribunais ou reuniões, confortável consigo mesma e com um tecido sob medida. 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças, uma notícia mudou tudo. A revista São Paulo Moda publicou uma matéria chamada A Costureira que Roubou o Natal, um trocadilho que fez Graziella gemer, mas trouxe enorme atenção. O artigo detalhava a minha jornada do vestido de noiva rejeitado até o negócio próspero, com fotos de antes e depoimentos de clientes que pareciam cartas de amor ao artesanato. Mas foi a barra lateral que fez meu telefone tocar sem parar por 3 dias. Sob a manchete "O vestido que deu início a tudo", a revista revelou a história completa do casamento da Juliana. Como eu passei 6 meses criando um vestido de alta costura apenas para minha própria filha rejeitá-lo como se fosse de brechó. Conseguiram fotos do vestido e da reação dela, mas com gentileza borraram seu rosto nas imagens publicadas. A reação do público foi imediata e avassaladora. Redes sociais explodiram com apoio à mãe que transformou rejeição em revolução, o bordado. Helenice virou trending topic no Twitter. Blogueiras escreveram sobre preconceito contra a idade na indústria criativa e o valor do artesanato. O mais surpreendente foram as encomendas de mulheres que mencionavam querer apoiar um negócio que honra e não despreza a geração das suas mães. Graziella me encontrou no estúdio no 3º dia daquele caos midiático, sentada à máquina de costura com lágrimas escorrendo enquanto trabalhava em uma bainha simples. "Bianca, que houve? Que publicidade incrível! Estamos com a agenda lotada até o próximo verão." "Eu sei", respondi, enxugando os olhos. "Mas não é por isso que eu tô chorando." "Então por quê?" Larguei a agulha e me virei para encará-la. "Porque há 37 anos, quando Juliana nasceu, eu sonhava em ser o tipo de mãe da qual ela pudesse se orgulhar. Trabalhei em 2 empregos para que ela tivesse condições de pagar a faculdade. Abri mão de todos os luxos para lhe oferecer oportunidades que eu mesma jamais tive. E em algum momento esqueci que ela também deveria sentir orgulho de mim." Graziella Rios sentou-se ao meu lado no banquinho, com uma expressão de quem estava prestes a revelar um segredo de receita de família. "Sabe o que eu acho?" disse ela finalmente. "Acho que você criou a Juliana para ter orgulho de você. Mas em algum momento, ela esqueceu que orgulho não é ter uma mãe conveniente ou padrãozinho. É ter uma mãe corajosa o suficiente para se tornar exatamente quem ela nasceu para ser." Do lado de fora das janelas do nosso ateliê, a chuva de inverno de Campinas pintava desenhos abstratos no vidro, como se a própria cidade estivesse treinando para virar artista plástica. Lá dentro, cercada pelas ferramentas do meu ofício e pela prova viva de sonhos realizados, percebi que a opinião de Juliana, que já foi o sol em torno do qual meu mundo orbitava, agora era apenas mais uma voz entre muitas, e, pela primeira vez em décadas, não era a mais alta da sala. Juliana finalmente apareceu para ver o que eu havia construído. Eu a avistei pelas grandes vitrines bordadas parada na calçada do outro lado da rua, como turista olhando para um ponto turístico que não entende bem. Ela usava o casaco preto de lã que eu lhe dera de presente de Natal 3 anos antes, feito sob medida, caro, elegante, o tipo de escolha segura que cabe em qualquer lugar sem dizer nada sobre quem o veste. Por 20 minutos, ela ficou ali, enquanto eu trabalhava com Dona Palmira Penteado na prova de um vestido de festa. Nós duas fingimos não notar aquela figura de preto congelando lá fora. Até que Dona Palmira, minha antiga vizinha e cliente das mais animadas, quebrou o silêncio. "Não é sua filha ali? Parece que vai virar picolé." "É, parece", respondi.
ajustando a bainha do vestido de veludo bordô. Por amor de Deus, Bianca, deixa a moça entrar antes que ela se transforme numa escultura de gelo. Mas eu não me movi. Ficamos nos nossos territórios, separadas pelo asfalto e por 8 meses de decisões que não tinham mais volta. Quando Dona Palmira saiu, embalada em seu casaco e carregando a sacola de roupas com um sorriso orgulhoso, Juliana finalmente se aproximou. Entrou empurrando a porta como quem pisa em terreno inimigo. Seus olhos percorreram o espaço, o piso de madeira brilhando depois da reforma que Graziella e eu fizemos, os provadores com cortinas elegantes, a parede da galeria com fotos de nossos trabalhos. Mãe, disse ela num tom mais baixo do que eu lembrava. Ju. Ela caminhou como visitante de museu, parando na mesa de corte, onde eu trabalhava num vestido de réveillon para uma cliente que queria se sentir deslumbrante aos 68 anos. A seda prateada refletia a luz da tarde. Vi quando ela reconheceu a qualidade da peça, o trabalho minucioso com as miçangas, as horas de dedicação que cada costura exigira. É lindo, disse ela. Obrigada. O artigo da revista parou, respirou fundo. Eu não sabia que iam escrever sobre o vestido de noiva, sobre o que eu disse. Continuei prendendo o corpete e respondi. O que achou que aconteceria quando jogou fora 6 meses do meu trabalho como se fosse peça de brechó? Achou que isso ficaria escondido para sempre? Eu estava nervosa, Milena sendo Milena, não estava pensando direito. Pensou o suficiente para rir, retruquei. As palavras caíram entre nós como alfinetes. Ela se encolheu. Já pedi desculpas, liguei, mandei flores. Flores para quem? Para você mesma se sentir menos culpada. Você nunca me perguntou como eu me senti, nunca reconheceu o que aquele vestido significava. Juliana foi até a janela, a imagem fantasmagórica refletida no vidro. Eu sei que você tá com raiva de mim. Não. Fiquei com raiva por 1 semana. Depois percebi que raiva era só mais uma forma de fazer as suas opiniões parecerem mais importantes que a minha vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que parei de me importar se você aprovava minhas escolhas e passei a me importar se eu as aprovava. O silêncio que se seguiu tinha o peso de 8 meses de mudança. Lá fora, Campinas estava toda em tons de cinza e prata. Aqui dentro, nosso ateliê brilhava suave, cheio de provas de um trabalho que realmente importava. O documentário sai mês que vem, disse Juliana de repente. Mariana Silva me ligou de novo, que incluía entrevistas nossas, falando sobre nossa reconciliação. Nossa, o quê? As bochechas dela coraram. Eu disse que estávamos resolvendo as coisas, que você me perdoou e que estávamos mais próximas do que nunca. Olhei para minha filha, essa mulher que criei, por quem me sacrifiquei, que amei com a intensidade que só mãe entende, e senti apenas uma clareza serena. Você disse a um documentarista que eu te perdoei, sem nunca perguntar se era verdade. Então você não me perdoou. Os olhos dela pediam absolvição, como se o amor materno fosse passe livre para apagar qualquer ferida. Juliana, falei suavemente, perdão não é algo que você possa declarar em meu nome, mas você é minha mãe. Sim, e por 62 anos acreditei que isso significava engolir cada mágoa, desculpar cada ofensa, fingir que suas necessidades eram mais importantes que minha dignidade. Mas mãe também é ser humano, com sentimentos que merecem respeito. A postura dela quebrou. Então você nunca vai me perdoar. Eu tenho que pagar por um momento de fraqueza para o resto da vida? Um momento? Caminhei até a parede da galeria, onde fotos mostravam a evolução dos bordados, do vestido de noiva de Helenice Rios até a elegância verde floresta da senhora Almeida para dezenas de mulheres que encontraram confiança em roupas feitas sob medida. Não foi um momento, Juliana. Foram anos me tratando como se eu fosse uma vergonha, ignorando minhas opiniões,
assumindo que o julgamento do seu marido valia mais do que a minha experiência. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você me pediu conselho sobre algo importante? Quando foi a última vez que me visitou sem precisar de um favor? Quando foi que me apresentou para os seus amigos como alguém de quem você se orgulha e não como alguém que você precisa justificar? Cada pergunta caía como ponto bem dado na costura da nossa relação, revelando um padrão que eu nunca tinha parado para enxergar com clareza. Ela parou, mexendo na alça da bolsa cara com as mãos inquietas. Não sei como consertar isso. Talvez nem precise ser consertado, respondi. Talvez só precise ser aceito do jeito que está. Foi quando Graziella voltou do almoço, carregando amostras de tecido e com o rosto iluminado pelo frio e pela empolgação. Ao ver Juliana, seu rosto mudou para uma neutralidade cautelosa. Juliana, disse com aquela educação profissional. Que bom te ver, Graziella. A voz de Juliana carregava aquele frio cortante que ela reservava para pessoas que não considerava dignas. Vejo que os negócios estão indo bem. Mais do que bem. Vamos abrir uma segunda unidade em São José dos Campos no ano que vem. Vi Juliana processar a notícia, percebendo que a garçonete que ela desprezara por se impor era agora minha sócia em um negócio que valia mais do que o marido dela ganhava com consultoria. Parabéns, Graziella. Você conseguiu. Obrigada. Graziella largou as amostras e foi até a mesa de corte, criando uma barreira invisível entre Juliana e eu. Priyanka, a investidora adorou seu portfólio. Quer apresentar trabalhos nossos na edição de primavera da revista dela, falando sobre mulheres empreendedoras com mais de 50 anos. Mulheres empreendedoras com mais de 50 anos. Frase inimaginável para mim 1 ano atrás, quando ainda me definia só como mãe da Juliana, viúva do Tiago e professora aposentada preenchendo as horas vagas com hobbies. Juliana observava a conversa absorvendo a realidade. Não se tratava do pequeno projeto de costura da mãe que precisava de ajustes, era um negócio real, tocado por mulheres que conheciam seu valor e exigiam respeito pela sua expertise. Preciso ir, disse Juliana de repente. Vejo que você está ocupada, mãe. Parei-a na porta. Quero que você entenda uma coisa. Eu não te odeio, não desejo mal para você, mas também não preciso da sua aprovação, nem da sua liderança, nem da sua versão de cuidar de mim. Olhei para aquela mulher que tinha meu DNA, mas não meus valores, que herdou minha teimosia, mas não meu respeito pelos sonhos alheios. Isso nos deixa como 2 adultos que, por acaso, são parentes. Se você quiser mais do que isso, vai precisar merecer, não com desculpas, flores ou dizendo aos documentaristas que nos reconciliamos, mas com ações que provem que você realmente respeita a mulher que eu me tornei. O rosto de Juliana oscilava entre mágoa, raiva, reconhecimento, talvez até o começo da compreensão. E se eu não conseguir? Então você também não consegue. Mas não vou fingir o contrário só para deixar qualquer uma de nós mais confortável. Ela assentiu devagar, as lágrimas fazendo o rímel escorrer igualzinho ao que aconteceu com Helenice quando se viu no meu vestido de noiva pela primeira vez, mas por motivos bem diferentes. Adeus, mãe. Adeus, Juliana. A porta se fechou com um leve toque e eu a observei pela janela enquanto ela voltava para o carro. Ela não olhou para o ateliê, não parou para admirar a placa elegante que Graziella encomendou, nem a vitrine com nossas criações mais recentes. Você tá bem? Perguntou Graziella baixinho. Estou perfeita, respondi, e disse isso com toda a seriedade do mundo. Naquela noite, sentei-me no estúdio acima da loja. Transformamos o espaço quando o contrato da minha casa no subúrbio acabou, decidindo que morar no mesmo lugar do trabalho era melhor do que manter aquela pretensão boba de separar a arte e vida. As paredes estavam cobertas de esboços e fotos, os rolos de tecido organizados por cor e peso e uma única imagem emoldurada, Helenice no meu vestido de noiva, radiante de felicidade. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mariana Silva. O documentário estreia no dia 14 de fevereiro na Netflix.
A costureira, uma história de transformação tardia. Parabéns, Bianca. Você criou algo lindo. Lá fora, as noites de inverno em Campinas brilhavam com as luzes das janelas de casas vizinhas. Sonhos sendo vividos em pequenos atos de coragem, um dia de cada vez. Em algum lugar do outro lado da cidade, Juliana provavelmente estava contando para Maurício sobre nossa conversa, buscando apoio para suas feridas e estratégias para reconquistar a aprovação da mãe. Mas eu não era mais mãe, pelo menos não do jeito que fui. Eu era Bianca Barreto, artista e empreendedora. Uma mulher que aprendeu que amor sem respeito é só outra palavra para servidão. De manhã, comecei a trabalhar num vestido de noiva para uma cliente que me escolheu por ter ouvido a história daquele vestido que desencadeou uma revolução. Ela queria algo que honrasse tradição e transformação, que a fizesse se sentir linda e dissesse ao mundo que ela não era compromisso para ninguém. Eu sabia exatamente o que criar para ela. Afinal, estava costurando esse padrão a vida toda. A trajetória de Bianca Barreto nos mostra que nunca é tarde para recomeçar e que a verdadeira beleza está na coragem de ser autêntica. Em um mundo que insiste em padrões rígidos, sua escolha de honrar o corpo real e a individualidade feminina é um ato de revolução. Mais do que tecidos e costuras, ela constrói pontes entre passado e futuro, entre laços familiares e sonhos pessoais. A relação conflituosa com a filha Juliana nos lembra que o amor também precisa de espaço para crescer com respeito e verdade, e que a aceitação é um processo, não uma simples palavra. A história nos inspira a olhar para dentro e valorizar nossa própria jornada, entendendo que o que vestimos não é apenas o externo, mas também as histórias que escolhemos contar e viver. Uma das maiores lições dessa história é que o respeito próprio é a base para qualquer transformação verdadeira. Bianca mostra que reconhecer seu valor e honrar suas escolhas, mesmo diante de críticas e dúvidas, é fundamental para construir algo que faça sentido e tenha impacto duradouro. Além disso, a trama revela a importância de equilibrar sonhos pessoais com os laços familiares, encarando conflitos com honestidade e empatia, sem abrir mão da própria identidade. A coragem para mudar, especialmente depois de uma vida inteira dedicada a outros papéis, é um convite para que todos nós repensemos o que significa sucesso e felicidade. E, por fim, aprendemos que o processo de criação vai muito além do produto final. Ele é sobre se reinventar e fazer as pazes consigo mesmo. Agora me diz, qual você acha que foi o maior desafio de Bianca? Enfrentar a indústria da moda ou lidar com as tensões familiares? Você acredita que o sucesso profissional pode, de fato, curar feridas pessoais? Por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se gostou, já sabe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias. Vamos juntos nessa jornada de transformação.